A cidade da Beira acolheu esta segunda-feira a cerimônia oficial do lançamento da auscultação pública provincial sobre o processo de diálogo nacional inclusivo que arrancou esta segunda-feira no país e na diáspora. O representante da sociedade civil, Amadeu Age, defendeu na sua intervenção que o diálogo nacional inclusivo deve ser construído nas comunidades, associações juvenis e deve influenciar decisões. É a participação real dos cidadãos, não simbólica. A Constituição da República é o contrato fundamental entre o Estado e cidadãos. Não pode ser construída apenas nas capitais ou por elites políticas. Tem de nascer de conversas nas aldeias, nas cidades, nos mercados, nas escolas, nas associações juvenis e de mulheres, nas comunidades deslocadas. A voz de cada cidadão importa. A participação não pode ser decorativa, deve influenciar decisões. Com vista a garantir a participação efetiva da população neste processo, deve ser explorada com intensidade as plataformas digitais, segundo defende o representante dos partidos políticos que assinaram o acordo, Lutero Semango. Compatriotas residentes na província de Sofala, um apelo especial de participação nos encontros distritais no âmbito da escutação pública do diálogo nacional inclusivo. Devem ser exploradas as plataformas digitais e outros meios para participação popular. Neste processo, não há os mais importantes nem os menos importantes. Nenhuma contribuição é pequena, nenhuma voz é irrelevante. Todos somos iguais neste debate. Segundo o secretário de Estado na província de Sofala, Manuel Rodrigues, esta é uma oportunidade que os cidadãos têm para fortalecer o ato que visa renovar o contrato para com a democracia, Estado de Direito e o espírito patriótico dos moçambicanos. O diálogo nacional inclusivo é uma oportunidade que todos nós, os moçambicanos, temos para reforçarmos os nossos laços de irmandade, promoção da reconciliação e cimentarmos as bases para o desenvolvimento sustentável e harmonioso do nosso país. É também um ato que visa a consolidação da paz, da renovação do nosso contrato social para com a democracia, Estado de Direito e o espírito patriótico de todos nós os moçambicanos. No evento, fizeram parte a sociedade civil, representantes do setor privado, agentes econômicos, entre outros. O Dia da Paz, na província de Nampula, foi celebrado num ambiente marcado por uma certa apreensão devido a incursões terroristas no distrito de Memba, fronteira com Cabo Delgado, que culminaram com a destruição de habitações e deslocamento de pessoas. As incursões ocorreram há dias em 2 povoados dos postos administrativos do Lúrio e Chipene, no norte de Nampula. Sim, de facto, como eu disse, esta tendência de estes terroristas pretenderem entrar para a província de Nampula. Um grupo, de facto, atravessou o Lúrio e fez algumas destruições, queimou algumas habitações da população em alguns povoados, 2 povoados do posto administrativo, um do posto administrativo de Chipene e o outro do posto administrativo do Lúrio. Entretanto, foram rechaçados pelas Forças Armadas de Segurança, que continuam no seu encalço. Pereira afirmou que até o momento não há relato de vítimas humanas, mas confirma-se a destruição de 45 habitações e deslocamento de pessoas, ressalvando que são dados que ainda estão a ser contabilizados. Há deslocados, sim, na sede do distrito de Memba, e alguns
alguns também em Herate, mas estamos a tomar providências para acolher esses nossos. O terrorismo em Cabo Delgado, iniciado em 2017, tem tido um impacto devastador em diversas frentes, incluindo a crise humanitária, o colapso socioeconômico e a instabilidade política na província e no país. O presidente da República, Daniel Chapo, revelou na passada quinta-feira que a petrolífera italiana Eni vai construir uma central térmica no posto administrativo de Temane, distrito de Inhassoro, província de Inhambane. O empreendimento está orçado em cerca de 130 milhões de dólares e com capacidade para gerar 75 megawatts. E o projeto será implementado pela Eletricidade de Moçambique, empresa pública. Se comprometeu para construir, a partir de agora, uma central térmica de 75 megawatts, avaliada em 130 milhões de dólares norte-americanos, cuja implementação estará a cargo da nossa empresa Eletricidade de Moçambique. Esta central será construída em Temane, na província de Inhambane, onde estamos neste momento a ter a obra da central de 450 megawatts e vamos ter mais 75 megawatts através da Eni. Chapo apontou outro investimento da Eni no desenvolvimento da cadeia de produção de biocombustíveis. Este empreendimento reforçará a capacidade nacional de geração de energia, contribuindo para a segurança energética e para a dinamização da nossa economia. E, sobretudo, reforça a nossa visão de transformar Moçambique num hub energético da região da SADC. Outro sinal de compromisso da Eni com o futuro do nosso país é o investimento e desenvolvimento da cadeia de produção de biocombustíveis através do fomento da produção agrícola. Este projeto terá um impacto social profundo em Moçambique, ao gerar emprego e renda para milhares de famílias camponesas que integrarão a cadeia de fornecimento. Estamos convictos que este esforço contribuirá para diversificar a matriz energética de Moçambique, fortalecer a nossa agricultura e criar novas oportunidades econômicas para as nossas comunidades locais. A central térmica de Temane a ser construída pela Eni vai se juntar a outra fase de conclusão no mesmo posto administrativo com uma capacidade de 450 megawatts, orçado em 650 milhões de dólares. O Desportivo da Matola averbou este domingo a segunda fase de comparência no jogo frente a Black Bulls, a contar para a 16ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2025. A mesma situação havia acontecido na semana passada frente ao Ferroviário de Lixinga, em jogo pontuável para a 15ª jornada. Os jogadores do clube da Matola reivindicam 7 meses de salário. O delegado do jogo, Mateus Infante, fez o registro de todos os procedimentos necessários até a confirmação de mais uma derrota da equipa localizada no maior parque industrial do país, a província de Maputo. A equipa garantiu-me que vinha. Acontece que até 14h30 garantiram-me que estariam por aqui. O que é que está acontecendo no meio do que está acontecendo com o grupo de Fundamental, eu não sei. E tivemos aquela hipótese do último jogo que eles tiveram, na quarta-feira ou terça-feira, que eles já apareceram no campo faltando 15 minutos. E nós fizemos compasso de espera que poderiam aparecer faltando os 15 minutos. Só que na última hora recebo a chamada que eles já não vão comparecer. Portanto, eles nem chegaram a comparecer à reunião técnica que estava prevista? Não estiveram na reunião técnica e eu desde ontem estou a falar com eles. Eles garantiram-me ontem e ontem que não. Sr. Mateus, não vai acontecer o que aconteceu no jogo anterior. Nós vamos estar lá presentes. E na última chamada que o fizeram para dizer que não viriam, qual foi a informação que deram? Só disseram que estamos com um problema, não vamos comparecer. Mais nada. Os jogadores da ABB e direção, apesar de lamentar a situação, manifestam-se solidários com a equipa. Bom, é triste para um país com mais de 30 e tal milhões de habitantes acontecer isso. Eu lamento também a situação dos meus colegas, porque digo aqui de cara aberta,
Se eu estivesse também no Desportivo da Matola, de certeza não viria para o jogo, porque 7 meses, 8 meses a dever um pai de família é difícil para o jogo. E dizer que ganhamos o jogo, mas também estamos tristes pela situação que os nossos colegas estão a passar no Desportivo da Matola e nós estamos a sentir a dores dele. Isso não pode ser possível acontecer num clube. 8 meses, nós sabemos que só 2 semanas, 3 semanas já é um problema, mas quando atrasa o salário. Então, estamos a falar de 8 meses, isso é inconcebível. Então, eu dou forças aos meus colegas do Desportivo da Matola, que se erguem, que voltem mais forte. É lamentável, não é? E muito complicado para nós, e compreendo perfeitamente a situação do Matola. Não queriam estar nesta situação. São momentos que acontecem e podem acontecer a qualquer clube, mas isto é nada bom naquilo que é a bandeira do nosso Moçambola. É a segunda derrota que eles vão ter por falta de comparência. Isto não é bom para a própria imagem do nosso futebol, mas compreendo perfeitamente as dificuldades que eles estão a passar e espero que eles ultrapassem logo estas dificuldades, porque ainda pode, quer dizer, já não podem faltar a mais nenhum jogo, não é segundo o regulamento, senão eles ficam definitivamente afastados da prova. Isto também vai complicar, de certa forma, a várias equipas, e eu sinceramente lamento por esta situação. Preparámos a semana para jogar, os jogadores também estavam ávidos em jogar e chegamos aqui e Matola por simplesmente não apareceu, mas também por aquilo que é o nosso relacionamento com o Matola, eu acho que poderiam muito bem ter avisado, não é? Darem alguma satisfação, porque nós entendemos a situação deles, mas eles treinam aqui de vez em quando e nós não os cobramos nenhum centavo. Até já tínhamos proposto ao Matola para vir realizar os seus jogos de Moçambola no nosso campo, no nosso segundo campo, onde tínhamos dispensado a Obreira, e eles recusaram-se e optaram por ir à Liga. Tudo bem, é uma opção deles, mas nós nunca fechamos portas já ao Desportivo da Matola. Este domingo o dia ficou reservado e também para prestar homenagem ao internacional moçambicano Nené, e que ruma para outros países do continente africano, a Líbia, depois de ter realizado pelo Clube dos Touros 100 jogos. Em reação à atual situação do Clube Desportivo da Matola, caracterizada pela greve dos jogadores, em protesto contra a falta de pagamento dos salários, culminou com a ausência em 2 partidas no Moçambola. Júlio Paruque, edil da Matola, lamentou a situação, mas diz não perceber, porque na sexta-feira passada o clube recebeu um apoio financeiro para regularizar a situação. Primeiro, é um ganho o facto de estarmos com a nossa marca, um clube nosso matolense a militar no Moçambola, que é o maior palco do futebol a nível do país. Mas, por sinal, ainda hoje, o Desportivo da Matola recebeu mais uma injeção financeira para ajudar a vencer as etapas que faltam. Então, continuamos a acompanhar de perto a situação do Desportivo da Matola. Paruque critica o facto de atletas serem sujeitos a preocupar-se com questões logísticas no lugar de fazerem o que gostam. Quando estamos a competir, as questões de logística não devem ser a tônica. O jogador deve concentrar-se no essencial. No entanto, o governador da província de Maputo, Manuel Tule, promete mobilizar o empresariado local para apoiar o Desportivo da Matola, de modo a ter uma participação no Moçambola. Falta de logística suficiente e bastante para fazer face às despesas do desporto. Realmente nós temos a nos deparar com as dificuldades. Tivemos o caso de Breira, não é? Que não conseguiu. Temos também o Desportivo da Matola, que está a ter algumas dificuldades. Temos que dar o nosso máximo possível. Ficamos bastante tristes ontem quando ouvimos dizer que não podia realizar o jogo ali o Desportivo, porque tem uma dívida com a Liga Muçulmana. Portanto, foi uma tristeza muito grande para nós. Infelizmente, a informação nos chegou tarde, não fomos a tempo de corrigir isso. Mas é um grande desafio, por isso queríamos aproveitar este momento para convidar o nosso empresariado para dar o seu máximo para o desporto moçambicano. É nossa história, é parte de nós, somos nós. É a nossa dignidade que está em causa. Portanto, e Maputo, como maior parque industrial, de fato, devia se fazer sentir também no desporto. Nós vamos continuar a mobilizar nossos
empresários, agentes econômicos, e para que de fato se possa dar o máximo que se pode para a comunidade de esporte em Moçambique e em particular na Costa do Maputo. O Desportivo da Matola ameaça desistir do Moçambola devido à crise financeira, apesar de estar localizada no maior parque industrial do país. O Clube Desportivo da Matola sofre a segunda falta de comparência no Moçambola 2025, devido à crise financeira que o clube enfrenta. Diante desta situação, o comentador desportivo da TV Focus na Beira, Elídio Casquinha, entende que o governo deve reforçar políticas que visam beneficiar o desporto no país. O Desportivo de Matola vai há 7 meses sem salário. A outra parte do governo também tem culpa nisso. Não temos políticas que favoreçam o desporto. Não se justifica, por exemplo, termos um Desportivo da Matola que está na capital industrial do país. Tantas indústrias estão lá a produzir muito dinheiro, milhões de meticais estão sendo produzidos na Matola. O Desportivo da Matola é uma equipa da comunidade e o governo claramente tinha que intervir na criação de políticas que favoreçam o desporto nacional. Essas empresas faturam milhões de meticais, não apoiam a educação, não apoiam a saúde, tampouco apoiam o desporto. É preciso que o governo intervenha nisso. E se ponhamos, portanto, fazendo uma matemática rápida e breve, se cada indústria apoiasse o Desportivo da Matola com 50 mil meticais mensal, claramente nós teríamos um Desportivo de Matola robusto, uma equipa mais forte, mais fortalecida economicamente e financeiramente. Então, essa crise do Desportivo da Matola não só coloca em xeque a própria Liga Moçambicana de Futebol, mas também imediatamente passa um certificado de incompetência aos membros do governo provincial, aqueles que lideram o desporto a nível da província, para que façam alguma coisa. As indústrias estão lá, produzem muito dinheiro e essas indústrias precisam apoiar as causas sociais. Uma delas é, de facto, o desporto. Nesse momento, o erro já foi cometido, o campeonato já começou, tem que se colocar mão na palmatória, tem que se colocar, portanto, voltar-se ao trabalho, procurar forma de rapidamente salvar o Desportivo da Matola. Temos lá o empresariado, o governo provincial está lá, há que se criar soluções para resgatar o Desportivo da Matola, para pelo menos conseguir terminar o campeonato nacional. Para o comentador, diante da crise financeira que alguns clubes enfrentam, há necessidade de haver competições regionais. O campeonato claramente que não será justo, será um campeonato circunstancial, onde as equipas, algumas claramente sairão favorecidas, outras nem por isso. Vamos olhar, por exemplo, ao caso das equipas que estão muito distantes das outras. O Futebol Clube de Lixinga, por exemplo, está um pouco mais distante. É a única equipa a nível da província. Provavelmente, se for para fazer jogos a nível da Zona Norte, vai fazer com as equipas que estão aí na região Norte. A cidade da Beira, por exemplo, terá que deslocar-se para Tete, terá que fazer um exercício. Mas, na minha opinião pessoal, a forma mais econômica para o nosso campeonato ser sustentável é fazermos campeonatos regionais que vão permitir com que as equipas, mesmo de suas viaturas próprias, desloquem-se, façam o campeonato e depois apuram-se as equipas muito mais bem posicionadas para disputar o campeonato nacional. Nós estaríamos perante um campeonato com menos custos, com menos recursos, e estaríamos um campeonato onde as equipas poupam menos e se calhar mais sustentável ainda. Para além da realização de competições regionais, acrescenta a mudança do calendário como melhor estratégia para alcançar ritmo competitivo equilibrado das equipas. Provavelmente também pode ser uma melhor ideia. Veja só, se começarmos, por exemplo, o campeonato em setembro ou agosto, vai permitir com que a própria Liga, de janeiro até este período, esteja nas empresas ou com os patrocinadores a recolher financiamento ou patrocínio para que o campeonato inicie, portanto, com recursos. Se formos a ver, o nosso campeonato inicia de forma muito pressionada. Logo no primeiro trimestre, as empresas financiadoras ou patrocinadoras do campeonato, muitas delas não têm receita. O primeiro trimestre, economicamente, é um trimestre sem muita produção. Então, essas mesmas empresas acabam adiando o seu patrocínio para outro trimestre. Então, se começarmos mais tarde, o nosso campeonato dá essa possibilidade de a Liga Moçambicana, se calhar, conseguir um financiamento para poder patrocinar o nosso próprio campeonato. Mudança do calendário, claramente, que seria uma boa estratégia para termos um campeonato mais forte. A fonte apela ao governo para que apoie o Clube Desportivo da Matola, de modo que consiga chegar ao fim do Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2025. Em jogo a contar para a 16ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol,
A formação do Bahia de Pemba recebia em casa o Costa de Sol do guineense Bassirou Kandé, que precisava vencer para quebrar o ciclo de empates e que a equipa atravessa neste momento. Os baianos, diante do seu público, entraram melhor e ainda cedo nesta jogada de remate à distância de Isaco de Carvalho, davam um sinal de perigo. Valeu aqui uma defesa apertada do guarda-redes canarinho. Um pouco tempo depois, o Costa de Sol, que não se intimidou, incitou uma boa investida também aqui nesta jogada de boa colocação. O guarda-redes da equipa da casa teve que se aplicar a fundo e para evitar males maiores. Na segunda metade, equilíbrio foi a nota dominante da partida que terminou com a divisão de pontos. O total do Bahia, mas não foi desta vez. Realmente deram réplica, muita réplica. Hoje está totalmente diferente. Não é mesmo, portanto, Bahia de Pemba que jogou contra nós, portanto, no Ninho. Uma equipa jovem, uma equipa madura. Com este resultado, o Costa de Sol passa a somar 23 pontos na quinta posição e o Bahia de Pemba 22 na sétima posição. Em jogo de atraso, a contar para a 14ª jornada, a ADV Ferroviário de Nampula acertava contas na Machixe. Duas equipas que ainda encontram-se em posições não cômodas na tabela classificativa geral do Campeonato Nacional de Futebol entraram abertamente ao ataque e proporcionando desta forma um bom jogo de futebol, porém manchado por ineficácia dos avançados das duas equipas. Na segunda metade, a mesma tendência prevaleceu, apesar de alguma ascendência ofensiva da equipa da casa, agora treinada por Abdul Omar. Do outro lado, da equipa treinada por Nassir Armando, também estava o guarda-redes Fazito, que conseguia travar as investidas dos hidrocarbonetos. Jogou muito bem e fez de tudo para sermos daqui com os 3 pontos. Tantas oportunidades nós criamos, mas não conseguimos concretizar. Mas eu acredito que é uma parte que nós vamos ter que trabalhar, embora pode até ser o reflexo do cansaço. A equipe está sempre a viajar de um lado para o outro, mas eu acredito que bons momentos virão. A ADV foi superior, nós chegamos pouco àquela baliza, mas nessas poucas vezes tivemos a oportunidade de gol, não fizemos. O Lagul foi perdular, eu penso que saía daqui com vitória, mas nós hoje estivemos muito bem a defender e conseguimos realmente ter um ponto que amelhamos para as contas finais. Com este empate, 2 pontos separam as duas equipas, 16, e para a ADV na 11ª posição e Ferroviário de Nampula com 18 pontos e na 9ª posição da tabela classificativa geral do campeonato. O presidente da República afirma que o desporto foi e continua a ser um símbolo da unidade nacional. Por isso, alerta que o país tem o desafio de investir nas infraestruturas desportivas de modo a garantir futuras conquistas e evitar possíveis exigências aos diversos atores do desporto moçambicano, sem, no entanto, ter bases. Um dos grandes calcanhares daquilo que o nosso desporto moçambicano tem é, sem margem de dúvidas, infraestruturas. Entre tantos outros desafios. Não podemos continuar a exigir que um Chiquinho Conde leve a nossa seleção para um campeonato mundial ou ganhar um campeonato africano sem infraestruturas de qualidade. Não podemos continuar a exigir que um Nazir Saleh leve a nossa seleção de basquetebol a conquistar medalha africana ou conquistar um campeonato do mundo sem que tenhamos camadas de formação, sem que tenhamos campeonatos nacionais de iniciados, juvenis, júniores e até sêniores. Estes nossos irmãos, Chiquinho Conde, Nazir Saleh e tantos outros, tentam fazer tudo para poderem fazer omeletes sem ovos. Temos que trabalhar todos nós para podermos lhes dar ovos, trazerem omeletes de qualidade. Daniel Chapo, que falava por ocasião da Gala Nacional do Desporto 50 anos, destacou que o governo vai devolver dignidade ao desporto nacional. Tenho dito ao Ministro da Juventude e Desporto que não é possível termos competência sem que haja meios humanos, esportivos, financeiros
materiais, para que as pessoas mostrem o seu potencial e a qualidade que eles têm. Por isso, estamos convictos, minhas senhoras e meus senhores, que sabendo que a caminhada no âmbito do desporto em Moçambique não tem sido fácil, pois ainda persistem grandes desafios, tais como a falta de infraestruturas modernas e acessíveis em todas as províncias do país, o financiamento ainda insuficiente e pouco sustentável do nosso desporto, as condições de treino que não correspondem ao potencial dos nossos atletas e nem dos nossos treinadores, que têm muito mais potencial do que aquilo que eles mostram. A necessidade urgente de profissionalizar a gestão desportiva, a integração ainda frágil do desporto escolar e a valorização que ainda falta ao desporto feminino e ao desporto inclusivo. O chefe de Estado comprometeu-se em apoiar o desporto nacional, mesmo assumindo os desafios que o país enfrenta. Não são os desafios que nos definem, é a forma como respondemos a eles com coragem, determinação e inovação. Por isso, queremos reiterar aqui o nosso compromisso de tudo fazer para que tenhamos camadas de formação, tenhamos infraestrutura desportiva, haja investimento na formação dos treinadores, haja investimento na construção de centro de rendimento ou de alto rendimento para os nossos atletas. Criemos condições para que os nossos treinadores e as nossas seleções nacionais possam mostrar o seu verdadeiro potencial que todos nós reconhecemos. A Gala Nacional do Desporto é um evento anual que serve para reconhecer e homenagear atores desportivos que se destacam em várias modalidades. Numa altura em que o desporto nacional encontra-se mergulhado numa grave crise sem precedentes da sua história, em quase todas as modalidades, caracterizada por degradação de infraestruturas, falta de competições internas a todos os níveis, o que acaba refletindo-se no mau desempenho das equipes nacionais nas competições continentais, a estrela do atletismo nacional Lourdes Mutola veio a público partilhar a sua visão que possa tirar este importante setor da maré turva onde se encontra neste momento. Para a antiga campeã olímpica dos 800 metros, a solução da crise de resultados desportivos passa pela criação de um centro de alto rendimento para servir de laboratório de lapidação de novos talentos em diferentes modalidades. Eu tenho falado muito com o presidente acerca da necessidade que temos de criar um centro de alto rendimento para o nosso desporto, porque sem centro de alto rendimento é um bocadinho difícil a concentração dos atletas ou trabalhar para um alto nível. É muito importante termos um centro de alto rendimento para poder trabalhar melhor. Lourdes Mutola diz que esta é uma solução usada em quase todo o mundo que se encaixa muito bem para a realidade moçambicana. Eu acho que é importante, da maneira como eu disse, termos um centro de alto rendimento, porque vários países africanos têm centro de alto rendimento para poderem termos o desporto melhor. Precisamos de centro de alto rendimento. Estes pronunciamentos foram feitos à margem da Gala Nacional do Desporto que teve lugar na última sexta-feira na cidade de Maputo. A FIBA África anunciou na última sexta-feira que Moçambique está em risco de ser suspenso neste organismo por conta de uma dívida de $15.000 norte-americanos referente à inscrição da Seleção Nacional de Senos Femininos no Afrobasket 2025 que teve lugar na Costa do Marfim. Em reação ao anúncio, o presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, Paulo Masvila, reconheceu a dívida, apesar da agremiação ter recebido um apoio de 14 milhões de meticais doados pela primeira-dama, Guetta Chapo. A nível daquilo que é a dívida que a Federação tem, nós recebemos esta notícia ontem das redes sociais, de alguns órgãos de comunicação social, que o presidente da FIBA África aparece a falar da dívida da Federação a cerca de $15.000.
norte-americanos, em que a federação deve a FIBA por causa da acomodação e por aí fora. É verdade, sim, a federação tem esta dívida dos 15 mil dólares e não só. Nesta campanha ficamos com cerca de uma dívida de 15 mil dólares, que é para a FIBA. Temos uma dívida parcial, não muito grande, com a Sun Life, o local onde estagiamos. Temos uma situação de uma atleta, que é a Hulda, que militava nos Estados Unidos, e que ela, quando veio para Moçambique, não tinha uma conta bancária, que recebeu o seu pocket money em Portugal através da conta da Shanaia Pinto. Tivemos que fazer isso, mas não era o correto. E a Rosa também houve um problema a nível do banco, que quando instruímos a transferência para todas as atletas, não se percebeu como é que o banco falhou, e ela confirmou a recepção do valor, mas mais tarde ela não foi a Abidjan, veio a Moçambique e contactou-nos no nosso regresso e disse que, olha, eu não recebi o valor do pocket money de Abidjan. Nós dissemos, olha, de Portugal, mas nós dissemos que temos a sua confirmação. Diz, não, eu confundi porque no mesmo dia recebi um valor do meu salário. Tudo bem, aproximamos ao banco, lá fomos ao banco, verificamos tudo, houve uma falha de facto do banco, não foi uma falha da federação. Nós temos os papéis que nós instruímos a transferência, que o dinheiro devia estar exatamente na conta dela, mas houve esta falha do banco e que nós prometemos regularizar. Fora a esta dívida, fora a esta questão da Rosa, também temos o Hotel VIP, que são os nossos parceiros. Tem lá também um pequeno valor por dar ao Hotel VIP. Então, nesta movimentação, a nossa chegada antecipada a Abidjan, tivemos custos de hotel, transporte para os treinos, alimentação, todos os outros custos envolvidos na nossa estadia em Abidjan 3 dias antes do evento, aliás, 3 dias antes do período que devíamos entrar na responsabilidade da FIBA. Estes custos custaram-nos muito, tanto quanto que era um dos valores que estava incluso para poder pagar a FIBA. No entanto, Mazevila explica que a dívida deveu-se ao fato de ter adquirido divisas no mercado paralelo, o que acabou consumindo a maior parte do valor do apoio. A nível de banco, não tivemos sucesso para ter os dólares exigidos pela FIBA. Graças a Deus tínhamos uma equipe das antigas praticantes de basquetebol que iriam participar no Afrobasket, que vinham muito mais tarde. E a federação cá, a direção foi ao banco, levantou o valor que lá tínhamos, tivemos que ir ao mercado paralelo para obter a divisa, também perdeu-se dinheiro neste processo, e foi entregue o valor às antigas praticantes de basquetebol e fizeram chegar o valor a Abidjan. Com tudo isto, chegado o valor em Abidjan, pagamos a FIBA, o valor numerário que nós tínhamos, e prometemos a breve trecho resolver o remanescente. Paradoxalmente, Paulo Mazevila diz que apesar das dívidas com a FIBA África e os atletas, os 14 milhões doados pela primeira-dama foram bem geridos. Na verdade, o que é que pode ter acontecido? É o que aconteceu. Quando houve este anúncio dos 14 milhões, eu apareci várias vezes à imprensa, continuei a submeter documentos, a explicar aos parceiros que este valor não podia cobrir este orçamento do Afrobasket. Mesmo em Abidjan, nós em Abidjan, através dos canais que lá tínhamos, continuei a apelar que era preciso apoiar, porque o orçamento não cobria todo o Afrobasket.
mesmo com a gestão que nós tivemos da racionalização de custos, foi uma racionalização de facto com sucesso, porque no horizonte do orçamento de 19 milhões aparecerem as dívidas que temos. Eu acho que nós fomos bons gestores destes valores que nós recebemos. Quanto à dívida com a FIBA África, o presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol assegurou que a mesma será liquidada a qualquer altura, uma vez que o governo já desembolsou 1 milhão de meticais para o efeito. Divulgou a convocatória final da qualificação ao Mundial 2026. E nesta convocatória, mais uma vez, o capitão Domingues não consta na lista. Reagindo à decisão, o comentador desportivo da TV Focus Beira, Amadeu Massoko, defende que a ausência do Domingues na lista dos jogadores é a oportunidade ideal para se apostar em novos talentos. Olha, a Seleção Nacional, ou nós como adeptos da Seleção Nacional, nós como moçambicanos, precisamos aprender a olhar jogadores como pessoas que podem estar, assim como podem não estar um outro dia. Eu disse outra vez que Domingues tem 40 anos e esperávamos nós que o Domingues jogasse até quando? Tudo bem que podia ainda continuar a ajudar. É muito importante a presença dele na Seleção Nacional, ele carrega a seleção, mas nós precisamos habituar a jogar sem o Domingues. E o que deve ser o foco da Seleção Nacional, o foco dos adeptos, o foco dos dirigentes do desporto ao nível do país, é criar condições de encontrar talentos, de encontrar jogadores como o Domingues. Nós não podemos nos apegar ao Domingues. Domingues foi há dias laureado por ser o que ele já fez durante esse todo o período. Então nós não podemos nos apegar a alguém que muito fez para essa seleção. Muito! Então, precisamos de mais domingueses, precisamos de mais jogadores que possam dar o seu contributo a título de exemplo do Domingues. Agora, a outra coisa, no que diz respeito ao fato dele não ter sido convocado mais uma vez, eu volto a dizer, o treinador Chiquinho Conde não foi incoerente, foi coerente naquilo que foi o seu discurso. Ele não deu a possibilidade de voltar a convocar o Domingues. Ele disse, enquanto ele for treinador, Domingues não volta à Seleção Nacional. E ele é selecionador nacional. Tudo bem que ele podia ter ponderado, podia ter um pouco mais de paciência, podia ter gerido esse assunto e voltar a levar o Domingues, porque ainda faz falta na Seleção Nacional. Mas eu quero acreditar que esteja mesmo a ser fiel às suas próprias palavras. No primeiro comentário dele, ele disse que não voltava a convocar o Domingues. E ele está a ser, de alguma forma, coerente. Ele não está a fazer o contrário daquilo que ele tinha dito no início. Então, eu acho que precisamos olhar para isso como um passo para frente, olhar para os jogadores que nós temos, fazer uma seleção capaz de fazer frente aos desafios que a Seleção Nacional tem. Olha, temos aí 2 jogos importantíssimos para aquilo que é a nossa... E o Chiquinho Conde tem uma missão muito forte. Primeiro porque toda a gente a dizer que, olha, precisávamos de Domingues. E ele a dizer que não, nós vamos fazer sem um Domingues. Então, precisamos ganhar esses jogos, que é para fazer perceber que mesmo sem esta grande peça que é o Domingues, a Seleção Nacional existe. A Seleção Nacional não pode ser refém de um jogador. Não é? A Seleção Nacional não pode ser refém de um jogador. Precisa-se trabalhar de modo que a equipa toda se torne capaz. Não tem Domingues hoje, tem o Edmilson Dove hoje, tem o Mandava hoje, tem jogadores capazes de fazer aquilo que o Domingues é capaz de fazer. No jogo referente à 9ª jornada de qualificação para o Mundial FIFA 2026 entre Moçambique e Guiné-Conakry, que terá lugar no Zimpeto no dia 14, a fonte assegura que deve-se investir em avançados capazes de marcar golos. Qualquer um vê que a Seleção Nacional tem muita qualidade de jogo, controla o jogo do início ao fim, em muitas partidas, mas o nosso grande desafio tem sido a finalização. Então, eu acho que o que deve-se trabalhar mesmo é encontrar pontas de lanças capacitados para poder fazer
o verdadeiro trabalho de ponta de lança. Nós temos dificuldades de ter pontas de lanças que fazem devidamente o seu trabalho, que é fazer a finalização, que é marcar golos. Um ponta de lança precisa marcar golos. Não é o simples fato de chutar. É preciso que chute e chute bem, de forma certeira, para a baliza, para marcar golos, porque vitórias são golos. Então, o grande desafio, na verdade, para a nossa seleção é ter pontas capazes de marcar golo sem dificuldade. Jogamos muito, jogamos tanto, passes aqui, jogos, tudo bonito. Mas se não conseguirmos fazer a finalização dos lances que são lá criados, não estamos a fazer nada. Não estamos a fazer nada. Então, o grande desafio mesmo é trabalhar no ataque, trabalhar de modo que haja golos. Nesta convocatória final, destaca-se os regressos de defesa Edmilson Dove, agora a jogar no Qatar, e do Gildo, que andou sem clube nos últimos tempos. Massoko acredita que é certa a convocação destes jogadores. Bem, o Edmilson já por várias vezes representou as cores da bandeira, já mostrou trabalho e tem jogado também fora do país, pois embora agora não, mas eu acredito que é capaz de dar face ao que o coletivo precisa. É um bom jogador, é justo que ele seja convocado, é justo. E ele já mostrou o seu valor, mostrou que é capaz de fazer alguma coisa na seleção nacional. Eu acho que é certa a convocação do Edmilson, não é? E também a retoma do Gildo, que esteve algum tempo sem clube. O que pode-se esperar também deste jogador? Gildo é um bom jogador, como sabemos todos, é um excelente jogador. Agora, o fato de não ter o clube, de alguma forma, podemos assim considerar que se calhar não esteja em forma como tal, mas também não se sabe, é capaz dele estar a fazer muito mesmo sem clube, treinando, jogando, mas de alguma forma quando se tem clube é um pouco mais diferente porque leva-se ao ritmo competitivo em relação ao ritmo mesmo de manter a forma. Mas, porque é bom jogador, também esperamos que ele dê o seu contributo como deve ser, como também não é a primeira vez que ele é convocado pela Seleção Nacional, ele faz parte da Seleção Nacional de alguma forma. Depois da vitória no último jogo frente ao Botsuana, no Zimpeto por 2-0, os Mambas partilham o segundo lugar com Uganda com 15 pontos.